Então, gente, família das armas, tamo junto, Alexandre Guima, PDA, né? A gente tá no CTT da CBC aqui em Ribeirão Pires, né? A gente vai fazer umas filmagens aqui bem bacanas mesmo. Apresentar para vocês aí o Alan do CTT aqui da CBC, irmão da gente aqui. Nosso querido, vem cá, chega aí, irmão, por gentileza. Cara, não me perdoa, cara. Eu não gravei teu nome. Fábio. É o Fábio, o Fabão aqui, o cara sabe tudo aí de armamento, né? Ricardão tá com a gente aqui também, né? Ricardão da CBC aí. Antes aqui que em casa, né? Oi? Antes o Ricardão aqui do que em casa. Ah, bom, não tem nem... E a gente vai fazer umas demonstrações aqui com o IA2, né? Com o FAL. E a pump aqui tática da CBC também. E vamos utilizar também a 809 aqui, vamos dar uns tiros aqui também. Exatamente. Beleza, Alan, fica à vontade aí, estamos à disposição. Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um comparativo das munições 9mm calibre, ogival com a expansiva. Essa aqui é a munição ETOG, Sim. camisada total. E aqui nós temos a munição Bonded, que ela tem o chumbo soldado na camisa. Então o que a gente vai fazer um comparativo? A gente vai verificar depois do corpo de provas. Aquilo ali não é uma gelatina balística, é uma massinha de modelar. Sim. Tá? Então é feito para comparativo. A gente vai verificar a questão de penetração da ogival contra a grande retenção de massa, transferência de energia sem transfixar o alvo. Então a gente vai fazer dois disparos. Na primeira plastilina que está na horizontal. Na lateral, na esquerda, a gente faz ogival. E aqui a gente faz com a Bonded 9mm. Tá? Essa é de 124 grains. As duas munições, com o mesmo peso do projétil. Tá? Uhum. Depois a gente vai fazer esse mesmo teste na plastilina, com vidro de disparo. Tá? Só com a munição Bonded pra gente ver a retenção de massa, ver se transfixou ou não. Tá? Tende a não transfixar. Hoje o tempo tá frio, a plastilina vai ficar dura, né, Madruga? Então, às vezes, se está muito quente, é capaz dela varar. Às vezes, se está muito duro, também é capaz de não ter uma grande expansão. Mas o ideal é para a gente ver comparar as duas munições e nitidamente vai dar para ver a diferença de questão de retenção de massa e que a gente consegue recuperar o projétil, tá? A gente pega o canivete, depois recupera e a gente faz esse comparativo. Tanto no disparo direto quanto no disparo indireto, com o disparo de vidro, tá? Perfeito. Depois, a gente vai para as munições de calibre 5,56. A gente vai fazer M193, que é a munição comum da CBC. A munição OTM, você pode ver que ela tem um furinho aqui no projeto. Exatamente. Essa munição OTM ela é excelente para disparos diretos, com uma grande precisão, e para disparo indireto contra blindagens leves. Então, no caso, a gente vai utilizar também o para-brisa para ver a alta transferência de energia que ela possui. Tá? Perfeito. E depois, a Polymer Tip, a gente vai fazer um disparo direto. Alta transferência de energia sem transfixação. A gente vai fazer um disparo direto na plastilina e a gente vai ver que ela tem ela expande muito e ela não transfixa, ela não vai pegar o alvo que está atrás. Perfeito. Tá? Própria para disparo direto. Depois a gente vai fazer um teste na chapa de aço, 9,53, 3/8 a espessura dela. A gente vai fazer um comparativo com a munição SS-109, com a munição 762 comum. E aqui que está a grande jogada, que é a munição SAT, que ela tem SAT, que ela é Steel Arrow Tip, ela tem a ponta de um núcleo de aço. Então qual que é a vantagem dela? Hoje, essa munição a 300, 400 metros, ela tende a não perfurar aquela placa. A munição SAT é assim. Qual que é a vantagem disso? Hoje, principalmente o pessoal no SIGS, lá em Manaus, eles utilizam bastante. Com a munição de menor calibre, ela é mais leve, você vai poder ter mais disparos, mais poder de perfuração do que um 762 comum. Então essa é a grande vantagem, eles levam mais munição ou podem levar a mesma quantidade, mas num peso inferior. Inferior. Exatamente. Tá bom? Então a gente vai começar com o Madruga. Me tira uma dúvida. Claro. Essa munição aqui, ela é mais cara do que essa daqui, num calibre menor? Se essa munição num calibre menor... Você sabe... Então, porque aqui a gente tem o 762, né? Sim. E aqui a gente tem o 556, né? Agora, por causa disso daqui, ela se torna mais cara do que a 762? Eu vou ter que te levantar. Não sei exatamente a diferença, tá? Sei. Tende a ser mais barata ainda. Porém, não tão quanto uma munição comum.
Não, ela é uma sim, munição lógico. premium, Não, né? então, mas eu falo porque aí seria realmente o Sim, a melhor grande jogada. custo-benefício. Exatamente. Porque assim, se você tem no 762 a perfurante, Sim, né? Que aí ela tem um poder maior que essa. Ah. Agora a questão de preço eu vou levantar pra ti. Legal. Preço individual, tá? Porque beleza. eu não vou saber te mais, informar mais isso agora. curiosidade mesmo. Não, lógico. Tá? Tem alguma ressalva aí, Madruga? Não. Então vamos começar então? Vamos lá. Vamos fazer a primeira parte do disparo direto da plastilina que tá ali da deitada, com a munição ogival, primeiro tiro, e depois a munição bonded. Depois a gente vai lá, vamos lá conferir primeiro os corpos de prova? Vamos lá. Tá? E aí depois a gente vai lá, faz o primeiro, mais conhecida como massinha de modelar em grande escala de criancinha. Pode ver. Tem nada atrás, ó. Então a gente vai fazer disparos diretos. Aqui vai ser 9mm ogival e a bonded para a gente efetuar o comparativo. Perfeito. Tá? Ogival ela tende a varar, a bonded ficar na plastilina. A gente recupera o projétil e vê o cogumelo que faz para fazer aquela retenção de massa, aquele comparativo. Legal. Tá? Depois a gente vai fazer aqui M193 e OTM. E aqui direto a polymer tip, que ela tende a pegar a plastilina inteira. Uhum. Tá? Depois a gente vai fazer aqui nessa plastilina a bonded, só para a gente verificar ainda a questão da retenção de massa num disparo indireto. E a gente faz embaixo, depois com os 56 OTM, tá? De 77 grains. Show. Depois, para finalizar, a gente vai fazer a questão do teste de perfuração. Então a gente está vendo aqui transferência de energia, retenção de massa, disparos diretos, ali disparo indireto, e aqui a gente vai avaliar já a perfuração. Então a gente vai tirar com a SS-109, a SAT e a 762. Aí o Madruga vai subir lá no telhado para atingir, não é a distância ideal ainda, 762 ainda tende a perfurar porque aqui dá uns quantos metros, Madruga? Você Aí era por volta de 78, 80 metros. 78, é. 385 metros que a gente fez o teste, que a SAT perfura 762 não. Mas de qualquer forma a gente vai poder ver a energia residual atrás da plastilina, a gente colocou uma plastilina aqui atrás também. E avaliar todos a questão de camisa, na placa, enfim, poder fazer uma avaliação completa aí. Legal, cara. Tá bom? Show de bola. Vamos iniciar então, ó. Vamos lá. 9 minutos. Fechou? Vamos lá dar uma olhada? Vamos identificar ela aí. Ó, adesivo para ficar claro aí para o pessoal. Munição bonded, foi o segundo disparo. O primeiro, a munição ogival. Legal? Vamos virar aqui. Aqui no caso, a munição varou. Deixa eu ver se dela caiu aqui. Ah! Por sorte, ó. Então o que acontece? A munição ogival, ela passou aqui, o projétil ficou aqui na minha mão. Você pode ver que ela formou um cogumelo. Ela teve uma expansão muito maior, só que o núcleo soldado na camisa faz ter essa grande retenção de massa, chegando a esse resultado. Vou colocar aqui do lado. Né? Então é o grande trauma que você pode proporcionar para o indivíduo num combate, isso aí no policial contra um indivíduo armado. Com a munição ogival, ela vai passar, ele não vai ter um trauma tão grande, ele pode dar 3, 4, 5 disparos ainda antes de cair no chão. Já a munição bonded, ela tem esse trauma, esse poder de parada que a gente chama de stopping power, que esse cogumelo ele tem uma grande retenção de massa no indivíduo e não transfixa, né? Então na verdade se tivesse você pode ver que o projétil parou aqui. Se tivesse algum alvo, a energia residual seria muito baixa no que tivesse atrás, né? Essa parte então da munição 9mm bonded. A gente vai fazer um tiro agora, fazendo um disparo indireto na plastilina, tá? Depois a gente vai fazer outro ainda. Com a OTM. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um adesivo aqui de disparo direto. Alan, tira uma dúvida pra mim. Tira. Né? Que nem, eu discordo bastante do stopping power. Pode até filmar aqui, Davis. Tá?
Por uma questão, eu sou bem seguidor da linha do 40? não, do Martin Fackler, né? Uhum. Você conhece o Martin Fackler? Não. Então, o Martin Fackler, ele é um legista americano, um cara Tá. muito respeitado, né? E ele é médico legista, né? Ele morreu no ano passado. Ele fez um estudo de mais de 9 anos e meio, né? São 9 anos e 8 meses, se eu não me engano, né? E inclusive com situações reais que ele pegou na guerra. Ele fez um estudo, ele era do exército americano, né? Tá. Pegou situações com mariners e tudo. E ele discorda muito da parte Poder de parada. do poder de parada, Uhum. entendeu? Eu defendo muito esse estudo do Fackler, né? Tá. E o cara ele estudou 9 anos e meio falando a respeito disso, né? Então que o poder de parada ele tem uma relação muito maior com quem está tomando o disparo, né? Sim. Com a compreensão física de quem está tomando o disparo, do que propriamente com um tipo de projétil, né? E para que você tivesse e ele fala porque ele contesta muito, ele é um especialista inclusive na área de gelatina balística, né? Sim. E ele contesta porque o corpo humano não é uma gelatina, né? E é a mesma coisa, né? Vindo para nossa realidade aqui, né, meu? Eu dar uma porrada no Mike Tyson, né? E um outro boxeador dá uma porrada no Mike Tyson, né? Ou até mesmo 2 boxeadores Se enfrentarem. dar uma porrada nele, por exemplo, né? Então, e darem uma porrada em mim, né? Porque ele tem uma absorção de impacto muito maior do que eu tenho, Não, por lógico, exemplo. isso entendeu? varia de indivíduo para indivíduo. Exatamente. Mas se você vai seguir na linha da física e você vai medir isso, Uhum. é meio óbvio que isso tem uma transferência maior de energia. Não, Agora, não o tenho dúvida. efeito no indivíduo, logicamente, vai variar do comportamento para Exatamente. cada um do tipo Exatamente. físico, enfim. Mas se você seguir numa linha genérica, um comparativo das munições, automaticamente você vai ter um resultado melhor, sim, com uma munição explosiva do que com uma munição Não, sim, visual, né? isso aí, Uhum. com relação a isso daí, eu acredito. Mas até também acredito que sim, Aham. de indivíduo para indivíduo. Já vi, o pessoal aqui já contou histórias que o pessoal, foi caso de Itamonte, o pessoal, teve um indivíduo que tomou calibre 12, knockdown, Aham. e continuava disparando. Então assim, é uma munição para caça, essa knockdown. É um balote, depois a gente pode até pegar, ver se tem aí pra cortar e mostrar. E assim, não caiu. Eu se tomar um tiro de knockdown, meu Deus do céu, caiu na primeira hora. Mas assim, varia de indivíduo não, pra varia, indivíduo. varia. Né? A relação, Isso é lógico. até pra gente não alongar aqui, né? Claro. Mas você, na maioria das vezes, eu estou fazendo até um estudo sobre isso daí, né? Uhum. Que o indivíduo ele toma o disparo e ele cai, é porque o psicológico dele ele viu a situação e ele sabe que ele tomou o disparo. Sim. Geralmente quem sabe que não tomou, quem não sabe que tomou o disparo, né? Independente do calibre de mão, né? Ele vai efetuar ainda disparos, vai ter uma sobrevisa até que, né? Tem uma hemorragia, um dano maior, né? E a relação maior do stopping power, né? Segundo o Martin Fackler, né? Está mais relacionado com os efeitos secundários, né? Do indivíduo, né? Os danos de tecido, exatamente, com que o projeto proporciona. Exatamente. Né? Entendi. Entendeu? Evidentemente, né? Maior transferência de energia. Mas assim, a gente mede aqui, novamente, né? Aham. É o efeito O efeito comparativo. balístico. É o Exatamente. comparativo. Não, É o comparativo, né? Tanto que a gente vai poder evidenciar isso na Polymer Chip Claro. e também o maior caso, que o apelo dela também é não transfixar com alta transferência de energia. E aí é muito nítido, é muito maior na partida quando a gente for ver, que se você tomar você não, pelo amor de Deus, né? Mas se o indivíduo tomar um tiro com M193, que é uma munição comum, Sim. e pegar essa de alta transferência de energia, eu acho que nesse ponto do 5 calibre 5,56, eu acho que eu não preciso nem ter dúvidas assim que não tem como. Não, é lógico. Aí não tem como. Não. Até Então, pelo calibre. A relação Mas maior é do factível stopping isso. power, exatamente. Ele fala inclusive se eu não me engano, de um calibre de 35 a 45, praticamente não tem teria, exatamente. De calibres maiores, Sim, aí certamente você teria uma... Bacana. Legal. Tá Martin bom? Fackler, gente. Boa. Vamos pesquisar também essa. Boa. Vamos fazer agora o disparo
da munição M193, tá? 5,56. Depois a gente vai fazer a OTM aqui, próprias para disparos diretos e indiretos também, que a gente vai fazer um comparativo dela no vidro. E depois a Polymer Tip. Mas só para complementar a parte do 9mm, a gente vai dar um disparo agora aqui, disparo indireto, para a gente ver também a questão da transfixação deste alvo. Blindagem leve, não é um para-brisa comum isso. E recuperar, ver a energia residual na plastilina e recuperar o projétil lá também. Bacana. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá então fazer. Vamos lá dar uma olhada. Limpo. Beleza. Vou colar um adesivinho aqui só para ilustrar aqui também. Disparo aqui indireto, tá? Vamos pegar. A gente pode ver a cavidade. E aqui, ó, não teve a transfixação. Então, disparo indireto. Vamos ver se a gente consegue recuperar o projétil aqui. Tá mais ou menos. Projétil aqui. A gente consegue recuperar o projétil. Você viu que por conta do vidro, ele já tem até uma outra formação. Mas você consegue ver a grande retenção que teve. Não fragmenta. Deixa eu ver se consigo tirar mais essa. Show. Sem a transfixação. A gente vai fazer, vamos deixar essa plastilina lá. Aqui embaixo a gente vai fazer o tiro de ATM na hora do 5,56. Perfeito. Tá bom? Vamos recuar ela lá. Põe mais pra cá, Madruga, pra depois ser melhor? Não, vou colocar no meio, velho. Pode ser no meio. Se você colocar mais pra cá, ele não vai pegar no papel, é melhor. Como vai ter que pegar mais baixo, se você colocar na mesma linha, talvez atingir o vidro vai pegar no papel. Se você colocar pra cá, isso. Melhor? É, beleza. Ele não está com papel. Fechou. Vamos lá então, agora a gente vai fazer os disparos de mais distância maior. Viu? Agora no calibre 5,56, a gente vai fazer disparos diretos nas duas plastilinas que estão posicionadas. Primeiro disparo a gente vai fazer com a M193, munição comum, e depois a munição OTM, Open Tip Match, tá? Então primeiro eu vou colocar a OTM, que vai ficar por último, e agora primeiro a M193. Depois a gente vai... Ah, vou colocar da Polymer Tip já também, né? Melhor, né? Você vai deixar? Melhor, melhor. Vou colocar por último a M193. Então primeiro a Polymer Tip, que ela tem um inserto de polímero. Isso garante uma alta transferência de energia sem transfixação do alvo, tá? Então ela vai ser o último tiro ali na plastilina da direita. Então, Polymer Tip, OTM e M193. Tá? Vai tirar daqui mesmo? Vamos colocar o protetor e abafador. Depois dos 3 disparos, a gente vai lá e confere os alvos. Só um momento. Primeira esquerda. Primeira esquerda. Isso.
Então, primeiro disparo, munição 5,56 M193. Segundo disparo, munição OTM 77 graus. Terceiro disparo, munição Polymer Tip 223 55 graus. Vamos lá dar uma olhada. Pós o Mário para liberar aí. Fechado. Pegar uma munição aqui. A gente consegue observar aqui. Pega o adesivo, por gentileza, lá pra mim, Madruga. Tá dentro da caixinha. Primeiro disparo, então foi realizado com a munição 5,56 M193, munição comum. Segundo, a OTM. Pode ver que teve uma alta transferência de energia por conta do projétil, né? Open Match, projétil Sierra. E a gente consegue ver aqui a saída. A saída. Deixa eu pegar aqui só, vou colocar aqui. Essa aqui é da Polymer Tip. Esta aqui é a munição SAT vai ser M193. Posso virar? Claro, claro. M193 é a munição OTM. A gente fala que a munição OTM ela costuma ser um intermediário entre a Polymer Tip e a SAT, porque ela é ideal para alvos blindados leves também, como fosse um para-brisa ou uma placa de aço que não é de blindagem, e tem uma alta transferência de energia. Já a SAT ela é própria para a perfuração, que a gente vai ver depois na placa de aço. Já a Polymer Tip ela não é ideal para disparo indireto. Então assim, um disparo direto ela causa essa cavidade. Você pode ver que se você conseguir filmar aqui dentro, você pode ver essas polímeros, essa parte verde, o projetil ele fragmentou todo. Então você consegue observar o tamanho da cavidade sem transfixação. Então se ela atinge, a gente fala, tem aquele bloco que a gente chama aqui em São Paulo, bloco aquele tijolo de 3 furos marrom. Sim. Se ela atingir um tijolo daquela, ela quebra o tijolo, a energia residual é muito baixa. Então não chega à letalidade se tiver algum inocente, algum conflito. Perfeito. Tá. Essa munição aqui, no caso, seria mais recomendada para o uso policial, por exemplo? Uso policial. Recentemente, a gente sempre fala que assim, uso policial, mas hoje, diante de tantos cenários que a polícia enfrenta aí fora, então assim, depende muito da operação. Se você vai subir num confronto direto em comunidades, essas coisas, o ideal é Polymer Tip. Aquele risco de não pegar inocente, disparo direto, alguém está dentro de casa, o tiro não vai sair de fora, não vai conseguir passar o bloco e pegar o inocente dentro de casa, o que uma SAT faria. Agora, se você está hoje em rodovia, o bandido está se escondendo atrás de carro, perfuração, aí já seria uma SAT. Um médio intermediário, uma perseguição em rodovia também, aí contra disparo em vidro, que a gente vai dar uma olhada, já seria uma OTM. Certo. Então assim, depende muito do cenário policial. Por isso que a CBC ela tem essas versões. Uma dessas versões, a gente está mostrando as principais aqui no calibre 5,56-223, né? Mas cada vez mais a gente continua pesquisando, desenvolvendo, até a própria polícia, quando vem as várias instituições que vêm aqui, a gente tenta absorver o máximo possível que eles trazem hoje, que eles estão enfrentando, para a gente poder fabricar uma munição que atenda a necessidade no mercado. Alan, me tira uma dúvida, você que é um especialista aí na área aí de munição e tal, né? Eu particularmente, o pessoal sabe minha posição no Portal das Armas, eu defendo o 9mm para o uso policial, né? Com uma munição expansiva. Sim. Eu prefiro 9mm porque você vai ter um recuo menor, evidentemente, né?
dependendo da munição, praticamente a mesma energia, praticamente, não estou falando, o 40 é um calibre mais forte, né? Mas você tem uma maior capacidade, geralmente, do armamento que você vai estar utilizando, você tem um recuo menor, né? E a probabilidade de acerto. E outra coisa, a manutenção de uma 9mm é mais... Era um dos pontos que eu ia chegar. É um dos pontos, exatamente. Na verdade, tem um mito criado, a gente participa bastante de feiras e eventos. Sim. E a gente prega hoje a manutenção do calibre 9mm do que hoje que utiliza 1.40. Por quê? Tem uma série de vantagens, igual você falou. A retomada de visado, o recuo é menor. Exatamente. Saiu recentemente um estudo que nós fizemos junto com a revista Magnum, sobre todo esse estudo do FBI que voltou para o 9, era do 40. Em 2015. Exatamente. E isso pegou, assim, que o pessoal fala, não, 9mm transfixa e o ponto 40 derruba. Cara, eu tento tirar isso. Isso é um grande mito, até porque assim, muitas vezes a pessoa está comparando uma 9mm ogival, exato, uma ETOG, né? com uma ponto .40 expansiva. Exatamente. Se você for comparar uma expansiva, igual nós vamos, essa bondage, essa munição bondage, sim, nós estamos lançando tanto no calibre 9 quanto no 40. Sim. Quando nós vamos comparar as duas versões, você vê, logicamente, devido ao calibre, mas elas são muito parecidas em questão de transferência de energia. E as vantagens do 9mm é aquilo que você falou. Eu tenho a questão do recuo, a retomada de visada, então você vai ter um maior índice de acerto. Você vai ter a capacidade de munição, a manutenção, o desgaste do armamento do 9 é muito menor comparado com o 40. Não tem nem dúvida. E a questão também de custo. Mas é o que eu falo, o 9mm é o calibre mais vendido no mundo, é o calibre mais utilizado no mundo, né? E eu tô fazendo praticamente uma via sacra aí para tentar convencer, inclusive o Coronel Camilo, né? Se estiver assistindo aí, mandar um abraço para ele, né? De vez em quando eu vou lá no gabinete dele, a gente tem uns embates. É um grande mito essa questão do 9 versus 40. Exatamente. Mas eu espero, né, de coração, converter aí as nossas autoridades aí. Esperamos para que não só a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, né, e a Polícia Civil também, né, possam estar utilizando o calibre 9mm, né. Para o Estado vai ser uma boa, porque você vai ter uma manutenção mais baixa. É um custo-benefício, né? Totalmente. Dos armamentos, né. Vai ter só no OTM agora, disparo indireto. Deixa eu colocar o carregador. Óculos e abafador, por gentileza. Munição ATM, então, num disparo indireto no para-brisa, 77 grains. Vamos lá dar uma olhada. Seguro. Liberado? Maravilha. Num disparo contra. Não sei se dá pra pegar lá no fundo depois. Não, dá pra ver dá pra ver? O tamanho do regaço, né? Então, depois de ultrapassar o vidro, a energia residual ainda. Vou pegar ela aqui no fundo. Caramba. Ela atinge o alvo, ela tem essa energia residual e você pode ver que ela não transfixou. Vou colocar aqui um adesivo só pra mostrar aqui, pra ficar fácil. Disparo esse indireto. Então a transferência de energia dela, mesmo com o antiparo do vidro, ainda se pode ver que é a cavidade que fez e ela não transfixou depois de ultrapassar o vidro. Acho que a gente recuperou o projétil do bondage, né? E se a gente for analisar, inclusive, de uma distância curta, né, para uma arma desse calibre. Né? Ali deu quanto? 25 metros, né, Madruga? 20 metros? 20 metros, né? Bacana. Bacana. Vamos fazer agora então a parte de perfuração. Essa parte de perfuração a gente vai analisar aqui na chapa de aço. Aço comum, tá? 10, 10, 10, 20.
3/8, 9 milímetros de espessura. E a gente colocou a plastilina atrás também para avaliar a energia residual depois que perfurar a placa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer disparo aqui de munição 5,56 SS-109, munição SAT, que tem um núcleo de aço, 62 grains, e depois com o 762 comum, a gente vai tirar mais ou menos aí uns 80 metros? 80 metros, tá? No caso, o 762 aqui comum tende a perfurar, mas a 385 metros aí ele não perfura e a munição SAT sim. Mas aí no caso aqui a gente vai só pela distância, do tamanho do stand, a gente vai comparar a energia de todas as munições e o teste de perfuração na placa, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Munição SAT e SS. Deixando de reserva, beleza. Agora, pessoal, a gente vai ficar lá debaixo ali da parede, aquela parede verde, que o Madruga vai subir ali no telhado para tirar dali, tá? Para pegar uma distância bacana. Perfeito. Mas nem barulho essa aí. Funcionante, filho. Então aqui, depois dos 3 disparos, a gente consegue avaliar a perfuração da munição SS-109, a munição SAT e a munição 762. A gente vai dar uma olhada na energia residual que passou depois da placa de 9 milímetros. Vou identificar aqui só cada munição. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui foi a SS-109. Essa aqui foi a munição SAT. Aqui em cima. E a munição 762 comum, que a gente chama de M80. A foto. Antes deu. Pela curta distância, em 80 metros, as 3 munições elas transfixaram. A gente vai tirar agora aqui, ó, a fita que segura a placa e dar uma olhada na energia residual. Munição SAT, SS-109 pegou na lateral aqui, por isso que ela lavaram, e a munição 762 comum. Vou pegar aqui Vou colocar identificando aqui depois do
Opa. Munição SS-109 aqui que pegou na lateral. A gente consegue ver na parte traseira que a grande perfuração mesmo foi do calibre 7,62. Agora, se a gente fizesse esse mesmo teste numa distância de 380 metros a mais, essa munição já não passaria e essa munição perfuraria ainda. Desculpa, essa aqui, essa SS-109 não. Você viu que ela já até pegou de lado aqui, ó, tombando. Essa aqui ela manteve a trajetória ainda. Essa é a SAT, né? Esta é a SAT. S762 e S69. Ou seja, numa distância aí de 300 metros ou mais, a SAT teria um efeito melhor Ela do que o exatamente. próprio O 762. projeto estabiliza, ela perfura, o 762 ele já ficaria na chapa, porque ele perderia já energia, não teria esse poder de transfixação, de perfuração, né? E a energia residual dele já não poderia nem ser vista já no alvo. Agora, numa curta distância, você pode ver que aí já o 762 ele tende a transferência de energia, a perfuração maior ainda. Se a gente fizesse um teste com 762 perfurante, aí isso aqui ia embora mesmo. Tanto a 80 quanto a 300, 400 metros. Tá? O calibre é muito forte, né? Esse é o nosso comparativo aí. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, cara. Pra finalizar, a gente não queria ainda não sem deixar, né? Porque vocês viram tantos tiros aí, não aproveitar nada. A gente vai falar um pouquinho da Pump militar, que você escutou bastante lá em cima. Sim. Já. Recentemente ela foi homologada até pelo Exército como MEM, né? Material de Emprego Militar. Ela passou por vários testes que o Exército exige, da portaria deles. Areia, teste de água, enfim. Depois a gente pode passar até a lista para você passar no canal. Legal. E a gente queria mostrar as vantagens, os diferenciais da arma. E depois que vocês experimentassem também. Ah, tá bom? vai ser. Vamos lá então. Madruga aí, tá bom, siga por aí,